sou a professora Patrícia Fontes, esse é meu sinal, eu estou com o intérprete de Libras, Bruno. Então, a gente está de volta para o nosso terceiro dia, falando sobre recuperação da informação, enquanto um elemento importante para a estimulação cognitiva. Então, quem não assistiu os outros 2 programas, volta lá, porque no primeiro programa a gente falou sobre a recuperação da informação de uma forma geral, né? Na vida, a partir de diferentes elementos, a partir de diferentes interações, em diferentes contextos. No nosso segundo dia, a gente trouxe a possibilidade de trabalhar com recuperação da informação a partir de elementos específicos, de objetos, né? De elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Mas hoje a gente vai conversar sobre fazer a recuperação da informação a partir de músicas, né? As músicas que fazem parte do dia a dia da escola e que são estimulantes para as crianças e que a gente precisa trabalhar mais, de forma lúdica, obviamente, né? Priorizando as questões relacionadas ao prazer, à alegria, que devem fazer parte do contexto de aprendizagem, mas que a gente vai utilizar essas mesmas músicas com o objetivo de trazer informações e de fazer recuperação da informação. Então, quando a gente seleciona uma música para que o elemento de informação seja percebido, a gente precisa considerar a idade dos estudantes, para que faixa etária a gente está selecionando essa música, o tanto de alegria, de boas sensações, de trabalho coletivo, de participação, a gente vai precipitar a partir dessa música. Então, vocês vão ver que o trabalho com música ele é muito interessante para que a gente faça a recuperação da informação. E é possível também para que a gente faça integração da realidade. Lembram que foi a nossa temática anterior, que a gente falou de elementos da realidade, que fazem parte do dia a dia, mas que em alguns cenários eles não compõem, eles não são adequados. A gente também pode trabalhar com integração da realidade com música. Mas aí vamos ver como é que a gente faz recuperação da informação através das músicas. Então, a arte musical, ela combina prazer, né, a transmissão de uma ideia, de pensamentos, de sentimentos. Então, as músicas, elas precipitam sensações e fazem com que a gente aprenda. Então, o saber, o fazer, né, e o sentir do ser humano. Então, a música é isso, né? A música faz a gente se divertir, a música faz a gente pensar sobre o que está sendo dito, né, na letra da música. A gente se diverte, a gente sente, né? E ali, nesse movimento, existe uma informação importante, existe uma intenção comunicativa. A música, ela quer comunicar algo, e essa comunicação faz a gente sentir. Então, um elemento excelente para que a gente possa trabalhar com recuperação da informação, nas mais diferentes faixas de desenvolvimento, né? Nos mais diferentes momentos de aprendizagem do estudante, independente se ele está na educação infantil ou se ele está no EJA. Então, a música é um elemento muito vivo, importante, indispensável, né, que contempla de verdade a tríade da aprendizagem, quando a gente fala de cognição, porque a gente percebe elementos importantes, né, na letra. Ele fala de afetividade, e aí a gente está contemplando as questões conativas, né, e fala dessa organização que a gente precisa ter para sentir, para viver cada música, porque cada música tem um ritmo diferente, né, e aí, por conseguinte, gera na gente sensações diferentes. Mas vamos lá. Então, como eu disse, né, a gente pode trabalhar com música a partir de diferentes faixas de idade, de modalidades de ensino. Então, a gente tem as músicas mais infantis, que precipitam o contato inicial, onde a gente pode trabalhar com aquelas habilidades pré-acadêmicas que a gente quer que os estudantes desenvolvam, e aí a gente vai fazer uma transposição didática para alguns conteúdos específicos. Algumas músicas, elas deixam muito evidente que a gente pode trabalhar com os conceitos pedagógicos básicos, né? E a partir da letra da música, a gente também vai estar trabalhando com informações importantes que podem gerar outras atividades, que podem gerar brincadeiras, que podem se transformar em elementos importantes para o processo de apropriação do sistema de escrita, que podem se transformar em elementos importantes para o desenvolvimento da linguagem, né? Então, a música, ela tem esse poder. Então, a música, ela favorece ao estudante, ao aluno, conceitos amplos
apropriação de conceitos amplos e definidos sobre várias atitudes do cotidiano, né? Ela está relacionada com a nossa realidade, com a realidade contemporânea. Então, a música, ela chama a atenção para alguns detalhes. A depender da intenção comunicativa que a música tem, ela pode gerar alegria, né? Ela precipita sensações, ela precipita sentimentos. Então, ela pode gerar alegria, ela pode gerar tristeza, ela pode levar o estudante a um momento mais reflexivo, ela pode levar o estudante a um momento de extrema participação e alegria com os colegas no momento coletivo, né? Então, a música, além de dar a possibilidade da gente perceber elementos que geram experiências de aprendizagem, experiências importantes para o processo de aprendizagem, a música, ela precipita sensações. Então, a gente precisa de verdade ser muito oportunista quando a gente seleciona uma música, né, e coloca os estudantes, por exemplo, para dançar, né? Porque tem um momento que a gente vai colocar a música e eles vão se divertir bastante, e isso é importante. Mas essa música que gerou alegria, engajamento, brincadeira, que gerou a dança, ela vai gerar também atividades pedagógicas importantes, significativas, que vão precipitar desenvolvimento, né? E os elementos que compõem essa música, eles vão precipitar conhecimento. Aí não é isso que a gente quer? A gente não quer desenvolvimento e transformação para os estudantes, então a gente vai se apropriando de tudo. Então a gente faz recuperação da informação com as músicas, é importante e é indispensável, e eles adoram. Então, a gente pode trazer elementos, né, que estão na música e que a gente gera reflexões, e que a gente gera muitas outras atividades, engajamento. E tem algo importante que a gente também consegue, através da música, precipitar o potencial criativo dos estudantes, né? E aí, essa atividade é uma atividade que se adequa mais a alguma faixa etária, a depender da criatividade do professor, obviamente. Então, essa música que eu trouxe para vocês, que está aí no slide, é uma música de Guilherme Arantes. A gente sabe que essa é uma música que não é adequada para que a gente trabalhe com os estudantes muito pequenos, né? Porque existe uma complexidade textual, mas ainda assim, se o professor for muito criativo, ele consegue fazer uma adaptação, uma adequação e trabalhar assim com os pequenos. Então, a música, ela precisa ter um elemento que gera engajamento, ela precisa ter um elemento que gera satisfação e ela precisa ter uma intenção comunicativa, né? Que é essa intenção comunicativa que vai fazer com que o estudante sinta, perceba e a gente, enquanto professor, seja oportunista, se aproprie, né, dessa intenção, para que a gente transforme isso num elemento para novas intervenções, né, para que a gente possa pensar em outras atividades a partir desse elemento gerador, que é a música, que foi a música naquele momento. Então, o que eu quero que vocês percebam é que existe entre a música e a linguagem uma grande importância cognitiva, né? Que facilita a produção textual, considerando que a escrita é consequência da escuta e da fala. Então, quando a gente fala em se comunicar, ou quando a gente pensa em escrever, né? Quando a gente está, por exemplo, trabalhando com a apropriação do sistema de escrita alfabética, existe uma relação muito grande entre o que a gente fala, o que a gente escuta e o que a gente escreve, a forma como a gente vai escrever, né? E aí, quando a gente tem a música como um elemento que precipita uma escuta e que precipita a mobilização de aspectos importantes cognitivos, como, por exemplo, a memória, a atenção, a concentração, todos esses elementos do campo perceptivo, a gente está dizendo que a música é um elemento importante, é um recurso, na verdade, muito importante para que a gente trabalhe com desenvolvimento global, né? E aí, lembrando que quando a gente falou no nosso programa anterior de integração da realidade, a gente pode trabalhar junto, né? Recuperação da informação a partir de músicas ou a partir de outro elemento que a gente queira, junto com a integração da realidade, né? Porque aí a gente está fazendo um trabalho contextualizado que vai gerar no estudante diferentes possibilidades para enxergar uma situação, para se comunicar, para interagir com os outros e com ele mesmo, né? Isso vai gerar de verdade um engajamento. Então, a música, ela é um elemento importante quando a gente quer desenvolver afeto, quando a gente quer fazer uma
configurar uma aprendizagem que se estrutura, na verdade, a partir do prazer, né? Então, a música tem essa potência, ela tem esse potencial importante, e aí a gente também trabalha com a recuperação da informação, não só através dos textos, né? A música é um texto, mas é um texto que precipita sensações muito diferentes, né? E aí a gente tem, né, mais duas possibilidades de atividade de música, que a gente pode trazer a música do Índiozinho e a casa, né, que é importante. A gente traz na música os próprios elementos do dia a dia, do contexto do estudante. Então, a gente pode perceber que no nosso primeiro momento, a gente falou de integração da realidade como um elemento importante, centralizador, né, onde a gente estrutura experiências de aprendizagem a partir de contextos diferentes, né, onde a gente pode trazer temáticas diferentes que estão relacionadas com o dia a dia. E aí a gente está possibilitando ao estudante também resolver algumas problemáticas, né? Quando a gente traz o elemento, por exemplo, que se comunica com a questão do desmatamento, por exemplo, a gente está dando esse potencial para o estudante fazer reflexões nesse sentido. No nosso segundo encontro, a gente falou do quanto a gente pode fazer recuperação da informação com elementos significativos e importantes que fazem parte do dia a dia também, né? Os recursos, os brinquedos, as histórias, e aí eu trouxe para vocês alguns desses elementos que a gente pode trabalhar na escola, na sala de recursos, na sala regular. E agora, no nosso terceiro dia, a gente falou da música enquanto um elemento importante para a gente trabalhar com recuperação da informação, né? A música como um recurso, nesse caso, um recurso pedagógico que a gente vai utilizar dentro de uma estratégia pensada para aquele estudante, com um objetivo muito bem delimitado. Lembrando que quando a gente trabalha com educação especial, a gente precisa personalizar a nossa estrutura pedagógica. Então, obviamente, que a gente vai escolher uma música, que a gente vai escolher um recurso que tenha condição de ser percebido para que a gente faça uma exploração significativa, né, desse estudante e ele perceba, ele entenda e ele se engaje no que a gente está propondo. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante essa temática, voltem lá nos dias anteriores, quem não conseguiu assistir, e façam sim uma junção, né, da recuperação da informação com a integração da realidade. E a gente está falando de aspectos importantes e indispensáveis para a estimulação cognitiva. Então, estimulação cognitiva como um elemento fundamental dentro do processo de organização na sala de recursos multifuncionais. Então, espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês para a próxima temática. Tchau, tchau!